Olá, você que acompanha esse canal maravilhoso aqui de Portugal, desse ser humano pobre, dessa família pobre que está tentando ganhar vida. O vídeo de hoje é um desabafo, na verdade, tá? É bem mais um relato. Vocês que querem saber como é que funciona a saúde pública aqui em Portugal, como é que a gente é tratado como imigrante e todos os questionamentos que eu já recebi, tanto aqui no canal quanto no Instagram. Esse vídeo é para falar sobre algo que acabou de acontecer com a gente, tem 4 dias? Isso. 4 dias. Eu vou deixar a Raíssa começar a explicar a história para vocês e vocês vão entender, tá? O resumo é, nosso filho ficou internado aqui em Portugal, foi uma situação bem complicada, inclusive por isso que deu uma sumida, mas a gente está aqui para explicar tudo isso. Olá, meu nome é Raíssa, para quem não me conhece, tá? A menina que eu estou tentando salvar aí. Mãe do filho do digníssimo Eric e esposa, né? Vamos lá. O Pedro, ele já vinha com 1 semana de febre, ele estava tendo febre há 1 semana, não estava se alimentando com nada, somente o leite, a fórmula e o leite materno. E aí eu comecei a desconfiar, né, e levamos ele à emergência. Levando à emergência, o Eric, né, levou ele à emergência porque eu trabalho de dia e o Eric trabalha à noite. Então quem levou ele à emergência foi o Eric. Porque não tem creche na aliança. Exato. Medicaram ele, fizeram exame de urina, fizeram mais alguma coisa? O raio-x do tórax. Fizeram raio-x e não deu nada. Voltamos com o Pedro para casa, né? Pedro teve uma melhora de 2 dias. 2 dias ele ficou bem. Não estava se alimentando tão bem, mas estava comendo um pouquinho. Depois desses 2 dias a febre voltou. E aí eu falei pro Eric, olha, se ele amanhecer com febre, você leva ele de novo à emergência. Porque a orientação aqui é sempre levar com 3 dias de febre. E quando você vai à emergência e eles mandam voltar, porque não deu nada no exame, eles sempre avisam. Se a febre voltar, se tiver um quadro de vômito ou algo do tipo, tragam a criança de volta. E a febre voltou. E era uma febre alta, não era uma febre baixa, tá? Então... Ele estava com 39,5. Quase 40 de febre e estava voltando muito rápido com a medicação. E o Eric voltou com ele para emergência. Passaram a tarde toda, no caso, a tarde toda na emergência. Não, literalmente, eu fiquei na emergência de 1h40 da tarde até as 7 da noite, que foi quando a Raíssa chegou do trabalho. E aí você explica como é que foi o atendimento lá durante essa tarde, pelo segundo atendimento. Você chegou lá... A questão toda nós levamos o Pedro na emergência só esse ano 3 vezes. Essas últimas 2 foram uma diferença de menos de 1 semana, de uma para outra. O Pedro, na primeira vez que eu levei, quando ele fez os exames que deu nada, o exame de urina e tal, deram a pulseirinha amarela de observação, porque era algo que precisava ficar de olho. Então ele tinha uma certa prioridade no atendimento por ser algo sério. Na segunda vez que eu voltei, já mais preocupado porque ele não tinha melhorado, deram a pulseirinha verde, como se ele fosse um paciente comum, tipo, olha, depois que atender os prioritários, atendam ele. Que foi justamente quando a gente descobriu. O Pedro ele foi super bem tratado por todo o corpo de enfermagem durante todo o período que eu estive na emergência, não tem absolutamente nada para falar da emergência. As médicas atenciosas, essa segunda vez eu conversei com a doutora que me atendeu, falei, olha, ele não fez exame de sangue quando ele veio na última vez. E a gente queria muito que ele fizesse um exame de sangue para a gente entender, porque como o de urina já deu normal, e o de raio-x do tórax normal na última vez, eu queria muito fazer um de sangue. Liberaram para o Pedro fazer o exame de sangue, ela pediu o hemograma completo, pediu o exame de urina, pediu o raio-x do tórax, o Pedro ficou em observação, inteira medicação, e ficamos aí nesse tempo muito grande, lembrando que o Pedro não queria comer. Né? Então, às 7 da noite mais ou menos, eu tinha que ir embora porque eu tinha que trabalhar. A gente só achou que o Pedro fosse demorar um pouco mais na emergência porque tinha que fazer medicação. Só que a glicose do Pedro estava muito baixa, ele não queria comer. Um pedacinho de pão lá, que a gente vai ter um pãozinho diferente que dá para ele poder comer alguma coisa. E quando a Raíssa chegou para assumir no meu lugar, eu tinha que vir trabalhar, estava lá o dia todo, aí que foi que falaram com a Raíssa, olha, a gente vai ter que fazer outros exames, a gente vai ter que, porque não tá legal. Aí já era tudo que estava no hospital. Isso, o Eric saiu e eu fui render ele, até então eu fui direto do trabalho.
porque pra gente ele ia ser liberado, né? Só estávamos esperando sair os resultados dos exames, então estávamos muito otimistas, né? Não pensamos na hipótese dele ser internado. Chegando lá, eu já escutava o Pedro chorar da entrada. Quando o Eric saiu e eu entrei, eu já estava escutando meu filho chorando, já fiquei nervosa. E quando eu entrei lá dentro, tinham 5 enfermeiras com meu filho. Imagina o meu desespero, meu filho deitado numa maca, 5 pessoas em cima dele. E eu tentei acalmá-lo, ele estava tentando colocar o acesso venoso, né? Porque eles queriam retirar sangue de novo. E eles queriam colocar no soro, eles queriam colocar ele no soro. Porém, eles não acharam a veia, então eles resolveram parar um pouco para ele se acalmar e tentar depois. Vale ressaltar que a veia do Pedro realmente é muito difícil de encontrar, tá? Não bate na questão de... Exato, não era porque eles não sabiam, não. É porque realmente ele estava muito desidratado e a veia dele já é difícil de se encontrar, então foi por isso que aconteceu. Então ele ficou mamando enquanto elas esperavam ele se acalmar, e durante essa amamentação ele fez outro exame de urina, porque tinha que colher outra amostra que não encostasse em nada, só na urina mesmo, para não ter contaminação, e fez o teste do Covid, aquele do narizinho que a gente faz, só que ele só fez de um nariz só. E aí eu fiquei ali amamentando ele, chegou a janta e tal, só que quando eu sentei para amamentar o Pedro, a médica chegou e me falou que o Pedro ia ficar internado. E eu falei, nossa, mas por que ele vai ficar internado? Ela falou, olha, possivelmente constatou uma bactéria no sangue e estamos preocupados se ele está com Covid. Então, por isso colhemos o teste de Covid. E aí foi por isso que o nosso filho foi internado. Possivelmente deu uma bactéria no sangue e possivelmente ele estava com Covid. Liguei pro Eric, avisei ele tomou um susto e tal, passou. Pernoitei no hospital. Como foi o atendimento desde então? Foi excelente, fui muito bem tratada por todas as equipes. Porque cada dia era uma equipe, então lidei com todas as pessoas lá. Ficamos 5 dias internados. Literalmente internados, porque a gente revezava o dia inteiro no hospital, trabalho e hospital. Exato, gente. Uma coisa que a gente tem que bater na tecla. Tem certeza que você quer vir para Portugal? Porque as leis trabalhistas aqui são totalmente diferentes. São diferentes. Você vai ter que, para você legalizar tipo, a sua ausência do trabalho, assim, você tem como, principalmente nesse caso que foram 5 dias, você consegue, entendeu? Só que existe uma burocracia bem maior, então não é tão simples, não é só, coloca no atestado aí que eu fiquei aqui no hospital esses 5 dias. Não, é um pouco mais complicado, você tem que levar documentos específicos, tem um prazo, você não pode ganhar tipo abono se for menos de tanto tempo, então tem... Eu não consegui. Por quê? Você tem que ter um prazo, pelo que a médica me informou lá, né, da recepção. Na verdade, da secretaria do hospital, ela disse que eu tinha que ter no mínimo 6 meses de contribuição para a segurança social e que eu tinha que ter o número do TENT. E eu não tenho o número do TENT porque eu não consegui tirar o meu PB4. Eu tentei diversas vezes e não consegui tirar o meu PB4. E o TENT eu não tenho ainda porque eu tenho que atualizar minha morada e tenho que dar entrada no meu TENT. Então eu não consegui pegar o atestado, porém consegui pegar um comprovante de que eu estava lá aqueles 5 dias internado com meu filho. Levei para minha empresa e eles deixaram eu pagar essas horas que eu tive que chegar atrasada e etc. Eu só faltei um dia, mas vou ter que pagar essas horas. Então é isso que eu falo para vocês. Aí no Brasil é muito mais flexível as leis trabalhistas, tanto para você que está doente ou o seu filho. Quando a gente fica doente no Brasil, nós temos direito, né, a um atestado, independente do dia. Se for 1 dia, 2 dias, 3 dias. Se você tiver o atestado médico, você tem direito aquele dia a receber. Aqui não. Aqui, a partir de 3 dias, você ganha um atestado e você só recebe a metade do seu dia. Mas, se for um afastamento, vocês recebem o valor total. É como se fosse INSS, sabe? Isso. Só que aquela questão, são 2 pontos importantes. É uma coisa que eu já falei no outro vídeo anterior, que eu vou deixar no final desse vídeo, eu vou deixar esse vídeo anexado.
sobre pontos que você precisa fazer para chegar aqui sem susto. E um deles eu falava do PB4. Cara, tirem o PB4. O Pedro só pôde ser internado, ter todo aquele atendimento, fazer todos os exames possíveis. Inclusive o hospital vai indicar para ele um pediatra e um imunologista, que é um alergista, né, para cá, porque ele tem PB4. O Pedro conseguiu tirar o PB4 junto com o meu. O Pedro, como é menor de idade, ele tem que ficar no PB4 de um dos responsáveis. Eu consegui tirar o PB4 normalmente, tranquilo. A Raíssa teve um problema, acho que até hoje a gente não descobriu, inclusive, porque das 5 tentativas não conseguiu. Mas o Pedro está anexado no meu. Então ele tirou um tente provisório, que é o número de saúde, e conseguiu ficar internado, ter todo o atendimento. O hospital, eu acho que vale muito a pena citar, é o Senhora das Oliveiras, Senhora da Oliveira, que fica aqui em Guimarães. Agradecer a equipe do hospital, eles foram extremamente atenciosos com a gente. O Pedro voltou para fazer medicação ainda, um antibiótico 2 dias depois da alta dele. Teve alta na segunda, foi terça e quarta no hospital também para poder fazer a medicação. Vale ressaltar que quando chegamos lá, assim que chegamos, né, o Pedro já recebeu uma pulseira de rastreamento, recebeu uma pulseira de identificação com lacre no pezinho. Ele já tinha tomado uma dose de antibiótico, porque como constataram uma bactéria, não constataram que tipo de bactéria era, se realmente ele estava com bactéria, porém eles já imediatamente colocaram um antibiótico na veia dele, antes de ser internado mesmo. Então ele chegou lá em cima, ele só ficou no soro, o acesso venoso já estava no pezinho dele, no bracinho, não lembro? Já ficou no soro. No outro dia recebeu antibiótico de novo, foram 7 dias de antibiótico, 5 dias internado, 2 dias fora de casa. E vale ressaltar também que a alimentação o Pedro recebeu. O teste de Covid realmente deu um vírus, o adenovírus. Não deu positivo para Covid. Não, mas deu um outro vírus, é adenovírus o nome do vírus. E por isso o Pedro ficou em isolamento, só estávamos nós naquele quarto, não entrava ninguém, somente a equipe médica, equipe de limpeza. Todos os dias a cama do Pedro foi trocada, todos os dias o chão era varrido e passado pano, todos os dias recebemos comida, água pro Pedro, pra gente não, pra gente a gente tinha que levar água. Porém, em algumas refeições eles até mandavam uma garrafinha, né, pequenininha de água. Tinha banheiro, tinha uma batazinha pra gente colocar, que poderia ser trocada a qualquer momento. O armário ficava ali em frente ao nosso quarto. Nesse armário tinha toalha de banho, roupa de cama, eles davam fralda, né, o Eric? Sim. A gente levou as fraldas do Pedro porque ele tem um pouco de alergia, então não queríamos utilizar a do hospital por conta disso, porque ele tem alergia e ele já estava incomodado com muita coisa. E foi isso, nós fomos muito bem atendidos, graças a Deus. O Eric vai tomar a palavra agora, de final. Só temos a agradecer a toda a equipe daquele hospital e não pagamos nada por isso, gente. Essa é a melhor parte, tá? Ainda saímos de lá com uma consulta pediátrica para ser... eles vão mandar uma carta, né, para nossa casa com essa consulta marcada e uma consulta com um alergista. Ah, Raíssa, mas por quê? Por que eles fizeram isso? Porque o Pedro não tomou uma vacina com 1 ano de idade, porque ele teve alergia ao ovo. Quando era bem pequenininho. Ele tinha 6 meses que começou a introdução alimentar, introduzimos o ovo e ele teve alergia. Muita alergia mesmo, teve que tomar antialérgico e tal. Então por isso eles se preocuparam com essa vacina que ele não tomou e ele precisa tomar. Então eles marcaram o alergista e o pediatra para poder ter um acompanhamento mesmo, que ele tá sem acompanhamento pediátrico, e para saber desse caso e tudo mais. Vale ressaltar um ponto importantíssimo, você que está chegando agora nesse canal, nosso filho só tem 1 ano e 2 meses, tá? Ele acabou de fazer 1 ano e 2, então ele é bem pequenininho, então esse susto foi, assim, pegou a gente muito de surpresa, mas literalmente agradecer muito ao Hospital Senhora das Oliveiras aqui de Guimarães. Tem muita gente reclamando, né, da saúde muita aqui gente, dos portugueses. Exato, os próprios portugueses, porque assim, a gente não sabe a que tipo de saúde eles estavam acostumados. Chegamos aqui há menos de 1 ano, entendeu? Apesar de já estar quase perto de 1 ano já. Mas a gente foi muito bem atendido. Estamos contando nossa experiência. Exato, eu estou te contando o que aconteceu comigo, tá? Se com você que está aqui em Portugal, já morou em Portugal, foi diferente, coloca aqui nos comentários. É importante as pessoas saberem o que elas vão encontrar pela frente quando decidem sair do país,
decidem deixar tudo para trás, começar uma vida do zero, eu confesso que foi uma experiência muito positiva, porque a gente estava muito apreensivo quando a gente descobriu que o Pedro ia ficar internado, a gente não sabia o que encontrar, e graças a Deus a gente nós encontramos diversos profissionais competentes que gostavam do que faziam, que davam uma atenção absurda pro Pedro, davam uma atenção absurda até pra gente mesmo. Fizeram entrevista com a gente no quarto, querendo saber sobre o histórico de doenças de nós dois, dos familiares, experiências próximas de casos de saúde. Cuidaram do Pedro para poder ir ao banheiro. Cuidavam do Pedro pra gente poder fazer as coisas. Então, olha, muito, muito obrigado, tá bom? Esse conteúdo, a gente, na verdade, era só um desabafo, a gente queria dividir com vocês essa experiência. E se você acha que é relativo seguir a gente, segue aqui esse canal. Me segue no Instagram, é o @ericsantos11, o link está anexado aqui embaixo, tá bom? Você que é preguiçoso, que está com preguiça de buscar o Instagram, tá aqui embaixo o link. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Você que gosta de cozinhar, quer aprender receitas incríveis, segue o canal da minha esposa, que é o Raíssa Te Amo. Eu também vou colocar o link aqui na descrição, tá bom? Então, fiquem com Deus. Até a próxima.